Foi esta terça-feira apresentado o livro da jornalista Sónia Simões, que retrata o problema dos abusos sexuais na Igreja Católica em Portugal. Vamos explorar esta obra intitulada Em Nome do Pai, com a presença em estúdio da autora Sónia Simões. Boa noite e bem-vinda ao nosso jornal. Obrigada. Começando pelas vítimas, Sónia, o que é que este livro nos traz em termos de testemunhos? E pergunto-lhe também se foi difícil abordar e escrever sobre esta realidade. Sim, foi um trabalho difícil, feito já ao longo dos últimos 4 anos para o Jornal Observador, em que falámos com algumas vítimas e consultámos alguns processos no Ministério Público que têm descrições, diria, atrozes de relatos de vítimas. E, portanto, foi juntar tudo isto. Algumas delas eu continuo a falar e a acompanhar como é que elas lidam com este trauma. E foi contar e deixar num livro imortalizado o que estas vítimas viveram. O livro foca-se também na forma como a Igreja em Portugal lidou com os abusos. Qual é a conclusão? No livro eu tentei abordar o que aconteceu no mundo inteiro, em que os abusos sexuais na Igreja foram ocultados, não foram comunicados às autoridades civis, foram resolvidos entre paredes da Igreja, como mudanças simples de paróquia, de padres de paróquia, por exemplo. Apesar de ter havido uma tentativa de colocar este tipo de crimes no Vaticano para serem julgados por um tribunal eclesiástico, houve muitos casos que não chegaram sequer ao Vaticano, e em 2019 o Papa Francisco decidiu reunir os bispos do mundo inteiro, os representantes da Igreja Católica, para resolverem este problema. Em Portugal, nós estivemos presentes nessa cimeira, mas só 2 anos depois se decidiu que se devia estudar este tema e tomar medidas concretas, porque até então, apesar de no mundo inteiro haver relatórios que têm já 20 anos, aqui achava-se que teríamos 1 ou 2 casos e que não havia razões para fazer um estudo destes. Se verificou. Sónia, porquê o título Em Nome do Pai? Precisamente porque as características únicas deste tipo de crime em contexto de igreja acontecem também numa relação de poder entre o padre e a vítima, que muitas vezes justifica o seu ato perante a vítima como sendo um ato feito em nome de Deus, em nome do Pai. E há relatos de vítimas de membros da igreja que o descrevem, que achavam que foram escolhidas por uma figura superior que é representada pelo padre, e achei que era o nome apropriado. Há uma certa culpa também, por parte das vítimas, nesse Sim, sentido. ou seja, esta relação de poder e este crime em nome do Pai alimenta e aprofunda a culpa que estas vítimas sentem e que só muitos anos depois percebem que não tiveram culpa nenhuma e que não contribuíram para aquele crime, que é o que é. Sónia, para si, qual é a mensagem principal desta obra? Eu quis condensar neste livro as várias vertentes desta realidade, desde a história dos abusos na Igreja, como as autoridades judiciais lidaram com estas histórias, o trauma das vítimas, o perfil dos agressores sexuais, com a ideia que tivéssemos no livro um instrumento que sirva para a associação que agora apoia as vítimas, para a comissão que a Igreja criou para dar acompanhamento psicológico e para futuras medidas que a Igreja ainda terá que tomar para tomar conta deste flagelo. É verdade que chegaram ao jornal testemunhos de vítimas que vocês não puderam publicar? Sim, nós publicámos o primeiro trabalho grande sobre este tema em 2019, no início de 2019, e colocámos uma linha telefónica e de e-mail para recebermos testemunhos, com a ideia de continuarmos a tentar fazer um trabalho como, aliás, foi feito, por exemplo, pelo El País, em Espanha. Só que nós não conseguimos, muitas vezes, exercer o princípio de contraditório, ou porque os agressores já tinham morrido, ou porque não tinha havido processos que nos permitissem chegar a testemunhos. E, portanto, e também houve vítimas que nos relataram as suas histórias apenas para as contar a alguém, porque as vivem em segredo há anos, nunca as contaram a ninguém, são pessoas com família que nunca tiveram coragem de dizer e que nos disseram: eu só quero contar isto a alguém, não quero sequer uma notícia.
E, portanto, nós continuamos a ter esse ficheiro Excel com alguns suspeitos, com testemunhos, que provavelmente nunca sairão dali. E só esse momento é um passo de coragem também. Sim, é preciso muita coragem e eu acho que é o momento, de facto, para repensarmos a lei sobre a prescrição dos crimes de abuso sexual, o momento da queixa, que até agora é permitido até aos 23 anos e 6 meses, da vítima. Portanto, o crime que aconteça aos 13 anos, ela pode denunciá-lo, imaginemos, até aos 23. Só que o relatório da Comissão Independente nos veio demonstrar é que são precisos muito mais anos para uma pessoa ter coragem para perceber o que passou e denunciar alguém. E por isso se fala numa alteração da lei de se poder denunciar até aos 30 anos, não sei se é uma idade ideal. Há países onde nem sequer há prescrição neste tipo de crimes, precisamente por esta particularidade. E esse é um dos efeitos que esperam que esta obra possa ter na sociedade, mudar alguma coisa? Sim, e foi por isso que eu aproveitei ontem a apresentação do livro para isso, que não se deixe morrer este assunto, por isso aproveitei para se debater o tema com um membro da Igreja, um membro da Associação das Vítimas, um responsável da Polícia Judiciária, porque gostava que o assunto não ficasse esquecido, porque agora vem a jornada. A jornada também vai lembrar, assim espero, pelo menos vai ter um memorial para as vítimas, e que este assunto não morra, porque de facto ainda há muito a fazer. E já para não entrarmos no tema, por exemplo, da formação dos padres, há muita coisa que a Igreja ainda tem que repensar e que espero que não voltemos aos tempos em que ainda não havia esta luz para explorar. Sónia, só para fecharmos, o que mais a impressionou no contacto foi tendo com as vítimas? Como é que este trauma permanece ao longo de tantos anos e consegue destruir uma pessoa de tal forma ao ponto de ela tentar o suicídio. Isso foi o que mais me chocou em alguns testemunhos que recolhi. Sónia Simões, obrigada pela sua presença aqui em estúdio. Obrigada. Obrigado e boa noite. Obrigada.